Olá, eu me chamo Gustavo Freire, sou sócio-diretor e BIM Manager da Colab Engenharia e neste vídeo eu vou demonstrar como funciona o nosso ambiente BIM, nosso repositório que nós utilizamos aqui na Colab, para permitir essa integração entre as equipes, entre não só com os projetistas, mas também incluindo aí os construtores, os proprietários, em um ambiente único que permite explorar os arquivos de modelo, os arquivos de projeto de uma forma geral, permitindo visualizar esses arquivos tanto no celular quanto no tablet, na obra ou em casa de escritório. Então, essa ferramenta ela é fundamental, ela integra, né, esses partícipes aí dos envolvidos no projeto e ainda permite também utilizar, né, todos esses recursos que a gente oferece. Tá? Os nossos entregáveis de projeto permite com que o cliente consiga interagir, com que todos consigam interagir ao longo da prática BIM, né, de desenvolvimento de projeto. E essa plataforma que nós utilizamos é o Trimble Connect. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é muito bacana, muito fundamental aí no nosso desenvolvimento. Bom, começando aqui, então a gente tem, para você entrar nessa plataforma, você vai receber um convite, você nos envia o seu e-mail, o melhor e-mail que você quiser receber o convite aí, a gente vai enviar, vai receber no e-mail o convite para acessar, se não tiver ainda um login no Trimble Connect, basta fazer um cadastro bem rápido, tá? Bem simples. E aí vai aparecer, né? Você vai ter acesso nessa visualização, que é uma visualização mais geral, a todos os projetos aos quais você está envolvido, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um dos projetos nossos aqui, né? O Colégio Militar. Então você vai acessar esse projeto. Então a plataforma, a home, né? A página inicial ela tem mais ou menos tem esse aspecto aqui, na verdade, tá? A gente tem um menu aqui lateral com algumas funcionalidades, que eu vou falar cada uma delas aqui um pouquinho. Tem um perfil que você pode criar aqui do lado, tá? Aqui você pode alterar o projeto, caso tenha acesso a múltiplos projetos. Esse aqui é a questão do servidor, tá? A gente não tem servidor ainda na América do Sul, mas não muda nada, tá? Para a gente não altera absolutamente nada. É só uma questão realmente da própria Trimble. Então é o seguinte, como funciona a nossa integração, né, do Trimble com os nossos arquivos de projeto? Para que a gente mantenha a todo tempo, a todo instante, os nossos arquivos de projeto atualizados no Trimble Connect, nessa plataforma, a gente tem uma ligação direta, né, através de uma ferramenta da Trimble, que é o Trimble Connect Sync, onde a gente faz essa ligação da plataforma web, né, que é o Trimble Connect, com um determinado repositório de arquivos no nosso computador ou na nuvem, qualquer que seja, tá? Então hoje a gente trabalha na Colab com o OneDrive, a gente tem uma pasta onde esses arquivos vão sendo trabalhados ali, onde a gente trabalha, edita os arquivos, troca arquivos de maneira bem rápida e hoje é o OneDrive a nossa plataforma, tá? A gente pode mudar também para o Dropbox, enfim. Mas a questão não é bem essa, não tem nenhum problema com fechar com o OneDrive, ou se você tiver um ambiente local aí também você pode fazer isso aí. Mas esse é um problema nosso, tá? Um problema que a gente faz a gestão, que é justamente criar essa ligação entre o nosso OneDrive, que é a nossa ferramenta, o nosso repositório de arquivos, nosso ambiente comum de dados no qual a gente trabalha, né, de desenvolvimento, vamos falar assim, e a gente tem um ambiente aqui que é um ambiente de coordenação, que é o Trimble Connect. Esses dois ambientes estão conectados através do Trimble Connect Sync. Tá? O Trimble Connect Sync ele basicamente reflete tudo que está no OneDrive, no nosso repositório de arquivos, no nosso ambiente de desenvolvimento, para o ambiente que é o Trimble, né, o ambiente de coordenação, estou chamando dessa forma. Tá? E aí a gente tem os arquivos o tempo todo atualizados. Então, você cliente, você construtor, você que está participando aí desse processo, que está integrado aqui no Trimble, vai ter acesso sempre aos arquivos mais atualizados de projeto. Tá? E a gente faz questão de que isso realmente ocorra dessa forma. Tá? É a forma correta. Então, a gente está trabalhando com BIM, a gente tem que fazer com que o processo seja ao máximo integrado, né, e que envolva ao máximo as pessoas. Bom, dito isso, a gente tem então aqui exatamente as pastas, os arquivos e as pastas, a hierarquia de arquivos que nós vamos ter na nossa pasta de trabalho. Tá? Eu vou exemplificar melhor aqui. Tá? Como vocês podem ver,
Então essa pasta aqui, né, com essas subpastas, estão exatamente aparecendo da mesma forma aqui, tá? Essa conexão ela é automática, a cada 15 minutos ele vai atualizar os arquivos, então a gente tem esse gap de 15 minutos, tá? Que é um limite da Trimble ainda, mas que não oferece nenhum tipo de perigo, né? Tipo, eu estou vendo um arquivo defasado, mas em 15 minutos vai resolver isso aí. Então é algo que está muito atualizado o tempo todo, tá? Quase que em tempo real. Bom, então nós temos aqui, primeiramente, uma aba de dados, tá? Onde a gente vai ver todos os arquivos que estão aqui, que aí a gente passa a tratar como um repositório de arquivos. Nessa parte aqui de dados, nessa seção de dados, nós temos o Explorar, né, Explorer, onde a gente vai ter aqui todas as pastas essa árvore de pastas, né, desse projeto. E aí quando eu clico aqui no Explorar, eu tenho aqui essa mesma árvore, então eu vou abrindo, né, os arquivos, as pastas, e vou explorando o caminho. Para proteger a nossa prática, para que ninguém movimente um arquivo aqui essencial nem nada, a gente faz um controle de permissão, né, limitando a permissão somente para visualização. Tá? Isso não impede nada em questão da interação de todos os participantes aí com o Trimble, com nossos arquivos. Realmente não tem nenhum impedimento. O único impedimento é que vocês não podem, que não vai ser possível movimentar arquivo, o que protege a prática, e é bom para todo mundo. Tá? Então, a gente tem aqui, basicamente a gente vai ter sempre essa estrutura na Colab, tá? É algo que a gente está replicando. Então a gente vai ter uma pasta de projeto, né? Vou voltar aqui de novo, vamos lá. Então a gente tem recursos gerais, que são arquivos diversos que a gente utiliza para o nosso desenvolvimento de trabalho, desenvolvimento de projeto. Tá? A gente tem os arquivos recebidos, então tudo que o cliente, que a gente recebe de forma geral, a gente organiza nessa pasta. A gente tem uma pasta de briefing, né? Onde vai ter as informações ali iniciais do projeto. A gente tem uma pasta aqui de plano de execução de projeto BIM, né? Que vai ser justamente esse documento, a gente vai colocar aí, que é o nosso plano. A gente tem um cronograma, os cronogramas que podem estar associados aí ao desenvolvimento do projeto, estudo, levantamentos, enfim. Então tem uma série de informações aqui que podem ser utilizadas por todos para o desenvolvimento do projeto, tá? Bom, eu não vou entrar no mérito da funcionalidade de cada pasta, mas sim de como utilizar a plataforma, tá certo? Então, a gente tem uma pasta de projetos aqui, tá? Dentro da parte de projetos a gente tem aqui as diversas disciplinas de projeto, né? A gente organiza, a gente chama de partição BIM, porque muitas vezes uma partição BIM, posso dar o exemplo da estrutura, ela tem mais de uma disciplina. Ela vai ter a disciplina de estrutura e de fundação, por exemplo, tá? Então, a gente acaba tratando dessa forma. Então, as pastas elas ficam divididas por partições BIM. A gente trabalha com a ideia do modelo federado. E a gente vai ter, em cada pasta aqui, a gente tem uma série de arquivos, tá? Então, a gente tem, entrei na pasta de arquitetura, eu vou ter aqui, basicamente, recursos que são utilizados pela equipe de arquitetura, uma pasta de BIM, onde aí sim nós vamos ter todos os modelos BIM que vão estar sendo utilizados aí pela gente, né, para o desenvolvimento do projeto, tá? E que vocês vão ter acesso também, vou já mostrar como é que pode ser acessado isso aí, e a pasta de draft. O que é o draft? O draft é a entrega da equipe de projeto para a equipe de gerenciamento e coordenação para poder validar essas entregas e, por fim, passar a entregar para o cliente, tá? Então esse é um controle de qualidade que a gente faz para que atenda todos os padrões, né, e todos os aspectos contratuais também. Bom, então a gente tem aqui livre acesso a essas pastas, tá? A gente tem uma pasta aqui de coordenação, onde a gente coloca também um arquivo aqui, que normalmente é um arquivo em WF, que é um arquivo do Navisworks, tá? Que vai ser o federado do Navisworks, que ele vai também conter aqui as análises de clash, as combinações e tudo mais. Bom, voltando aqui, essa outra pasta aqui, a gente mostrou aqui o arquivo do Navisworks, que ele fica sendo atualizado ao longo de todo o processo, tá? Então, ele está hospedado no nosso OneDrive, ele está ligado com todas as partições BIM, de todas as disciplinas de projeto, e aí ele está sendo atualizado o tempo todo, de maneira em tempo real, tá? E aqui no C3D está relacionado ao nosso uso BIM de coordenação 3D, né, que tem uma correspondência aí com a compatibilização de projetos. Então, nessa pasta de C3D, nós vamos ter os eventos de coordenação 3D, tá? Cada evento de coordenação 3D, nós temos Clash Detection, nós temos detecções visuais de inconsistências e tudo mais, e a gente consolida tudo isso no relatório e apresenta para todas as partes interessadas, envolvidas naquela questão, no projeto, né? E aí
a gente procede com as correções, e aí depois disso atualiza todos os modelos e aí encerra o evento de coordenação. Tá? Então é dessa forma que funciona cada evento de coordenação 3D. Tá? Planejamento 4D, né? A questão de estar interligando aí a dimensão do tempo ao modelo e ter ainda um planejamento associado a tudo isso, né? Um cronograma de execução da obra, enfim. Questão do orçamento 5D, né? A questão a quinta dimensão seriam os custos, tá? Então a gente tem os modelos estão associados, um orçamento está associado aos modelos, então qualquer modificação que a gente faça nos modelos, isso se reflete automaticamente nos quantitativos e por consequência nos custos, né? Nos preços aí, nos custos totais, os custos unitários são mantidos, mas os custos totais eles são corrigidos a partir desse momento que a gente faz essa modificação em modelo, tá? E por último aqui a pasta de entrega. Para quem é cliente, tá? Para quem é nosso cliente que quer estar acessando as entregas oficiais, tá? Essa é a pasta que deve ser sempre consultada. Então nessa pasta de entrega a gente vai ter uma pasta de ativos, certo? Nessa pasta aqui de ativos ela é a principal para vocês, tá? Vocês vão ter todos os arquivos mais atualizados de projeto e oficiais, né, aqui nessa pasta. Tá? Então, a gente vai, claro que abastecer essa pasta ao longo do tempo, de acordo com o alcance, né, de alguns marcos de entrega. Tá? Então, essa pasta ela não vai ficar o tempo todo sendo atualizada, até porque seria um desgaste muito grande. A gente tem marcos de entrega, né, que são determinados já contratualmente, que a gente vai estar alimentando essa pasta. Toda vez que a gente fizer uma emissão, né, ou seja, a gente vai abastecer aquela pasta, vamos tratar dessa forma, né? Então a gente tem aqui várias pastas com essas emissões, tá? Então, para cada emissão eu tenho uma série de arquivos, né, e ao mesmo tempo eu vou... Isso aqui é só para tratar do pacote de emissão, né? Que podem ter ali N arquivos, e aí eu posso ter nossa pasta de ativos eu posso ter N mais X arquivos, tá? Então, não necessariamente o que foi emitido, tudo que foi emitido está no ativo, né, como mais atual, mas nem tudo que está no ativo está na emissão. Não sei se deu para entender, mas é basicamente a emissão é um pacote de entrega, né, um pequeno pacote de entrega, uma parte de entrega ou total, não tem essa definição amarrada, né? E os ativos a gente tem certeza, então seria a pasta que eu estaria recomendando para vocês acessarem, né? Tenha certeza dos arquivos oficiais mais atualizados estarem lá. Então, sempre que vocês forem buscar acessar arquivos de projeto, todos os arquivos relacionados ao nosso trabalho, os arquivos oficiais, arquivos emitidos e mais atualizados vão estar na pasta de entregas ativas, tá certo? Bom, saindo um pouco desse aspecto de acesso de arquivo, né? Basicamente aqui é muito, muito comum isso aqui, né? Vai estar explorando pastas, arquivos e tudo mais. A gente está só entrando aqui em alguns caminhos nesse repositório. Vamos partir para a segunda seção aqui, que seria visualizações. Como é que funciona? A gente vai criar algumas visualizações, tá? Vocês podem também criar as visualizações que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui algumas que já foram montadas pela nossa equipe. O Trimble Connect ele trata visualizações 3D diferente de visualizações 2D. Então não é no mesmo local, né? Tem uma separação aqui dos dados, desses arquivos aqui, né? Desculpa, não é arquivo, mas seria das próprias visualizações, tá? Então separa 3D e 2D. E aqui eu estou na seção do 3D, eu vou ter acesso, por exemplo, ao BIM federado padrão. E aí eu posso fazer diversos filtros, eu posso criar visualizações que me atendam melhor, dependendo do que eu queira. Eu posso compartilhar essa visualização com toda a equipe, como está mostrado aqui do lado, né? Então compartilhando com as equipes de construtores, proprietários, projetistas, gerenciamento e coordenação. Então tem uma série de equipes que vão estar acessando que podem estar acessando essa visualização. Tá? Eu vou mostrar aqui. Bom, então eu cliquei na visualização, ele vai abrir, ele já abre numa outra plataforma, digamos assim, né, que é o Trimble Connect Viewer, né, então é um visualizador 3D. Ele vai carregar, ele já tem uma outra interface aqui, né, a gente já pode observar que ele tem uma interface já de uma aplicação, de um software 3D aí que tem algumas funcionalidades de medição, de marcação, enfim, vamos explorar com calma essa parte aqui que é bem importante, tá?
É basicamente aqui que vai haver a interação, né, entre as equipes de projeto, as equipes do trabalho de forma geral. Então, por exemplo, os auditores de um processo, desse projeto, no caso, podem estar fazendo marcações aqui e solicitando informações ou solicitando revisões, assim como a equipe de arquitetura pode solicitar uma revisão na estrutura. Então, todo mundo consegue interagir por essa plataforma aqui, tá? Bom, então eu estou aqui no modelo, tá? Eu estou no modelo federado, então eu estou vendo aqui todas as partições de projeto desse modelo, desse projeto. E esse projeto ainda está em andamento, tá? A gente está ainda no ND 200, tá? A gente está no comecinho do projeto, está bem básico a modelagem ainda, mas já serve para a gente poder visualizar como é que funciona aqui, tá? Então, quando eu venho aqui para o lado, aqui nessa aba da esquerda, eu tenho várias opções, tá? Eu vou começar aqui clicando em modelos. Quando eu clico em modelos, eu tenho aqui todos os modelos que estão inclusos aqui nessa visualização. Estão incluídos aí nessa visualização. Então, esses arquivos de modelo são todos que estão interligados, né, e visualizados aqui nessa visualização 3D. Então, eu consigo, por exemplo, ocultar, digamos que eu quero ocultar o ginásio, tá? Essas nomenclaturas de arquivo aqui, elas estão de acordo com o padrão que foi adotado para esse projeto. Tá? Esse projeto aqui é um projeto, uma obra pública, então ele tem um padrão e a gente está seguindo esse padrão que foi planejado, definido, tá certo? Então eu vou ocultar aqui a arquitetura do ginásio e aí eu vejo aqui a estrutura dele, né? Então eu consigo ter essa visualização aqui. Assim como eu posso voltar essa arquitetura e depois eu posso, enfim, eu posso fazer muita coisa aqui. Então eu vou dar mais um exemplo aqui. Vamos fazer vamos deixar a arquitetura toda transparente de todas essas benfeitorias, essas edificações, tá? E a gente vai depois ressaltar a estrutura. Isso que eu estou fazendo agora aqui, vocês podem criar, vocês têm a liberdade de criar a visualização de vocês, tá? E não precisa compartilhar com ninguém, então pode ser uma visualização somente para vocês analisarem o projeto, então atendendo aí de fato os aspectos que vocês querem checar, então deixa bem livre, né, para poder fazer esse tipo de visualização, de tratamento de visualização, né? Então vamos lá, vou pegar aqui a arquitetura de cada bloco, né, de cada edificação. Primeiramente, vou selecionar todos aqui do lado, ó, apertando Ctrl eu faço essa múltipla seleção, segurando Ctrl, tá? Ele mostra aqui 49 selecionados, tá? Eu acho que ele está incluindo também as categorias de objetos dentro desses modelos, por isso que ele coloca 49, né? E aí eu vou clicar bem aqui, ó, configurações de cores e transparências. A partir do momento que eu tenho uma seleção, ele mostra esse menu contextual aqui embaixo, que vai dar uma série de opções com relação ao que está selecionado. Seja essa seleção modelo inteiro ou só uma parte do modelo, enfim. Então eu vou dar uma transparência aqui na arquitetura, tá? Veja que já está ficando transparente ali. Deixar ela bem transparente aqui assim. Tá? Vou clicar fora. E aí agora eu vou dar um destaque para a estrutura. Então eu vou selecionar aqui a estrutura de todas as edificações. E aí eu vou marcar aqui, por exemplo, vou colocar agora laranja. Tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha arquitetura toda transparente. E aí eu tenho a minha estrutura bem destacada, tá certo? Essa é apenas uma pequena possibilidade aí com relação ao Trimble Connect, tá? O nosso visualizador aqui do Trimble. Vamos explorar mais. Bom, então eu falei aqui de modelo. Se eu quiser, por exemplo, como eu mostrei, ocultar modelo, basta clicar aqui nesse olho aqui do lado, né? Que aí eu vou ocultar ou ressaltar um determinado modelo, voltar com esse modelo, né? Mostrar. E eu também posso incluir outros modelos que podem, porventura, estar aqui na nossa árvore de arquivos, mas que não esteja linkado aqui ainda. Esse trabalho normalmente é da equipe de gerenciamento e coordenação, mas se houver algum outro arquivo que você queira linkar aqui, dá para fazer também, tá certo? Bom, não vou linkar agora porque está tudo linkado já, então não tem o que fazer. Mas basta procurar aqui, né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Vai procurar aqui o arquivo. A gente, no Trimble Connect, é ideal trabalhar com IFC, né? Até
por uma questão de interoperabilidade primeiro. A gente está trabalhando numa prática colaborativa, a gente tem que trocar informação com vários softwares, com vários participantes dessa prática, e a gente não pode amarrar isso a um determinado formato de arquivo. Então a gente trabalha sempre com IFC, e o Trimble Connect, propriamente dito, ele trabalha bem melhor com IFC, a leitura é muito mais rápida, tá? Então a gente recomenda utilizar o IFC. Mas como eu disse, esse trabalho de criar esse modelo federado normalmente vai ser da equipe de gerenciamento e coordenação, tá certo? Bom, saindo aqui vamos tratar desse menu, digamos assim, de modelos, a gente vai ter um menu aqui na sequência de camadas, tá? Então, cada modelo aqui, o Trimble traz ainda essa ideia da camada, né? Mas seria mais ou menos uma categoria. É porque o próprio IFC, ele tem esse tratamento de camadas, diferente do Revit, por exemplo, que trata como categorias de objetos e tudo mais. O IFC faz uma conversão. Então, quando a gente exporta para IFC a partir do Revit, ele vai criar uma camada, né? E vai colocar aqueles objetos de uma determinada categoria numa camada. Então, por exemplo, uma coluna, um pilar estrutural no Revit, ele vai entrar aqui como S-Call, tá? S-Call, se eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu organizar aqui primeiro por modelo, tá? Então, eu tenho aqui todos os modelos, olha aqui, ó. Então, esse aqui é a estrutura do campo, né, da arquibancada aqui, e eu tenho aqui S-Calls. Se eu apertar para exibir, se eu apertar aqui nesse S-Calls e clicar em selecionar a camada, ele me mostra ali a seleção, e é justamente o que eu acabei de falar. Então são os pilares da arquibancada do campo. Tá? Eu posso ainda isolar essa camada, tá? Então ele mostra só os pilares dessa camada, né, que a gente estava falando aqui agora. Eu vou desisolar, então eu voltei. Tá? Então eu consigo tratar também dessa forma, né, que seria por uma categoria de objeto. Tá? Não é tão amigável a interface por conta de ter essas nomenclaturas aqui que só quem trabalha com isso sabe, tá mais familiarizado. Tá? As nomenclaturas são normalmente uma conversão para inglês, tá? Então a gente tem aqui roof, seria telhado, enfim. Então tem essa questão que é um pouco mais complicada, mas também nada muito complexo. Tá? Então, dando uma olhada aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, conseguem entender aqui. S-Beam seria as vigas, né, da parte do campo aqui, então posso selecionar aqui, ó. Então ele está selecionando todas as vigas, tá? Enfim. Bom, como vocês podem ver aqui também, a gente tem uma visualização bem interessante, né? Eu consigo navegar no modelo, eu estou vendo aqui a arquitetura com uma transparência, então eu consigo ter uma visualização bem legal. Existem outras formas de navegar aqui, tá? Tem a questão do panorama, que seria mais ou menos aquela mãozinha, né, que a gente consegue fazer a movimentação. Quando eu clico, ele movimenta aqui ao invés de girar. Se eu colocar em rotacionar, quando eu clico, ele vai orbitar em torno de um determinado ponto. Tá? Então, o lugar que você clicar vai ser o ponto em que ele vai utilizar para fazer a órbita. Tá? É mais ou menos isso aí. Aquela questão de andar no projeto ainda é um pouco complicada aqui, ainda é um pouco travada, tá? Não dá para fazer muito bem. Tem esse olhar em volta aqui, que ele permite fazer esse giro parado, né? Ele não orbita em torno de um ponto, mas ele vai girar, na verdade, a visão. Então é como se estivesse mexendo na câmera, né? Então essa seria a ideia desse olhar em volta, tá? Eu costumo usar esse orbitar aqui, rotacionar, que eles chamam aqui, tá? Normalmente para mim é bem suficiente para eu fazer as minhas análises, mas tem essas outras opções. Uma outra opção aqui que tem também, né? Então eu já estou aqui nesse menu aqui de cima, vou já voltar aqui para o lado, tá? Mas falando um pouco mais do menu aqui de cima, esse menu ele tem uma aba aqui de seleção, tá? Primeiramente, aqui nesse primeira opção, a gente tem aqui a questão da manipulação do modelo, né? Das formas de manipulação do modelo. Depois a gente tem as ferramentas para seleção, tá? Seleção de conjunto, seleção de área e por aí vai. A gente tem aqui também na sequência o modo de multisseleção. Então a gente consegue ir tocando nos objetos e aí ele vai fazendo a múltipla seleção, tá? Ele vai acumulando. Ó, ele está mantendo a seleção, está selecionando várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então múltipla seleção seria essa ideia aí. Vou tirar aqui, clicar fora.
Aí, se tiver alguma dúvida também, pode, quando clicar, ele aparece normalmente um menu com um help aqui, né? Uma pequena dica, uma ajuda, né? Acabou não aparecendo para mim agora, porque já apareceu ainda agora para mim. Ele não fica também repetindo, tem muita informação. Acredito que tenha alguma aqui, alguma opção. Não explorei, confesso que não explorei tanto essa questão desse menu de ajuda, mas deve ter alguma opção aqui para fazer esse tipo de solicitar essa ajuda. Tem a documentação aqui, né, propriamente dita, então se clicar aqui ele vai abrir uma documentação explicando como funciona a um nível de profundidade melhor aqui, né, as ferramentas, tá? Que aí tá em inglês, mas também pode ser utilizado uma tradução aqui do próprio navegador. Deixa eu ver se consigo fazer aqui rapidinho para mostrar. Traduzir para o português. Tá, então ele detecta e traduz. Então o Google Chrome faz isso, outros navegadores também fazem, então é bem simples aí, consegue estar acessando isso aqui. Bom, voltando para cá, então a gente tem aqui nessa outra sequência, essa outra parte aqui, seção desse menu, a gente tem medidas, tá? Então tem medida perpendicular, medida de ponto único, medida de ângulo, e aqui apagar todas as medições. Vou dar um exemplo. Vamos lá, eu vou pegar aqui nessa arquibancada, digamos que eu queira medir a distância a altura desse espelho bem aqui. Vou até virar para cá a câmera. Vou ocultar agora a arquitetura. Tá? Então, deixar só a estrutura aqui. Vou pegar aqui, campo, arquitetura. Tá? Então, ocultei aqui, estou só com a estrutura. E aí, digamos que eu quero pegar essa altura desse espelho. Então, eu vou clicar aqui em medida perpendicular. Vou colocar ela bem aqui nessa aresta, por exemplo, e vou trazer para cima aqui. Tá? Então, ele me deu aqui 200 milímetros. As unidades podem ser modificadas aqui, né? Então a gente tem configurações do projeto, configurações de unidades, tá métrico aqui, o comprimento está em milímetro, posso colocar em centímetros se eu quiser, e aí eu posso colocar 2 casas decimais, tá? Área, metro quadrado, ok, o resto está de boa. Então vou voltar aqui, já trocou automaticamente, tá? Então eu consigo fazer diversas medições aqui, tá? É bem simples, como vocês viram. Posso trocar aqui para ponto único e ele vai pegar cada pontinho também, funciona muito bem. Ele vai pegar as coordenadas, tá? Então ele tem aí ele tem esse sistema aqui de coordenada, tá? 380 centímetros, 400 centímetros aqui. Então a diferença é 20 centímetros, justamente o que a gente está encontrando aqui. Então esse por ponto ele vai colocar as coordenadas, e aí tem também a questão do ângulo. E eu posso colocar 90 graus aqui, medir essa aresta 90 graus mesmo. Primeiro escolha um ponto que seja o vértice, depois escolha mais 2 pontos para medir o ângulo. Então eu vou escolher o vértice aqui, esse e esse. Vamos lá, acho que não é bem assim. Ah, tá aqui, agora ele encontrou. Então pega isso aqui e aqui. Aí consegue fazer 90 graus aqui, tá? Então é assim que funciona a ferramenta de medição aí do Trimble Connect, tá bom? Bom, saindo das medições, deixa aqui em medida perpendicular, que é um padrão que eu gosto de utilizar aqui. A gente tem agora uma parte bem importante. Eu estou falando aqui de anotações, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui são anotações que a gente pode fazer direto no modelo, que podem ser utilizadas para fazer, para demonstrar uma ideia, solicitar informação, enfim, que é justamente a questão das tarefas, tá? Essa função de criar tarefas no Trimble é muito legal, tá? Como é que ela funciona? Vou sair aqui um pouco do ginásio, do campo de futebol. Eu vou para uma outra área. Digamos que... Vamos lá para o ginásio. Acabei de falar nele, né? Eu vou entrar aqui no ginásio. Estou aqui no ginásio. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu acabei girando demais. Tá. Estou aqui no ginásio. Vou me aproximar aqui de uma das arquibancadas. Digamos que eu queira fazer alguma correção aqui nesse corrimão aqui. Nesse momento, a gente tem aqui embaixo algumas ferramentas, tá? A gente pode estar adicionando. Lembrando que tudo que eu fizer agora aqui, eu vou estar preparando, na verdade, um print, né, a tela para ser capturada, para que a gente passe uma determinada solicitação ou informação, ou enfim, que crie uma tarefa para que outra pessoa responda essa tarefa para a gente.
é muito parecido com a issue, né? Com as questões, os problemas que são apontados no BCF, por exemplo, que é um formato de arquivo justamente para fazer essa troca de informação, né? Que é o formato aberto padrão aí para BIM. Tá? Então o BCF, inclusive ele tem aqui uma integração com o BCF, mas a gente não está utilizando porque a gente está utilizando somente o Trimble Connect mesmo e a própria funcionalidade nativa dele está atendendo bem. Então, em outro projeto que possa ter uma exigência de BCF, pode ser que a gente utilize, mas não é o caso para esse projeto aqui. Tá? Então eu vou fazer umas anotações aqui para demonstrar como é que funciona. Tá? A gente tem aqui marcação de nuvem, marcação de seta, marcação de texto, desenho, então tem um desenho livre. Vou fazer uma nuvem bem aqui. Aí a nuvem ela é associada a um objeto. Então quando eu posso escolher a cor dessa nuvem aqui antes, né? Eu vou colocar esse rosa mesmo aí. E vou clicar bem aqui nesse corrimão. Ele criou aqui uma nuvem no corrimão. Pode ver que se eu girar aqui, essa nuvem está associada ao objeto. Vou dar um ESC aqui. Quando eu clicar na nuvem, eu posso aumentar o tamanho dela, diminuir, enfim. Tá? Eu vou deixar ela nesse tamanho aqui, tá bom para mim. Eu vou posicionar minha câmera mais ou menos aqui. E vou fazer uma anotação. Então eu vou criar um texto aqui, né? Eu vou clicar novamente bem aqui nesse ponto, vou colocar o texto. E aí eu vou colocar aqui, corrigir corrimão. Tá? Nada específico nesse caso aqui, tá? Mas é interessante colocar bem específico. Estou só exemplificando. Então, ESC, a minha nota está associada ao objeto também, né? O que mais que eu tenho aqui? Posso fazer uma seta apontando para outra parte. Digamos que eu queira passar esse corrimão. Peraí, só um instantinho, que na verdade aqui essa seta é o contrário. Então, primeiro eu clico no ponto que eu quero que vá, né? Vou clicar bem aqui. Digamos que eu queira indicar que esse corrimão deve ser movimentado. É estranho, mas poderia ser feito, tá? Então eu posso fazer uma seta aqui, até ficou fora aqui. Deixa eu fazer de novo. Digamos que eu queira fazer esse corrimão sair daqui para lá. Tá? O ponto final dele, porque a seta na verdade ela é para indicar, não é bem... Esse uso que eu estou fazendo agora aqui não é o apropriado, tá? Deixa eu pegar aqui, tentar colocar ela no lugar. Bom, ficou mais ou menos aqui, tá? Ainda não está legal. Então a seta realmente não é a melhor forma de... Não é esse o uso da seta. Tá? A seta, na verdade, a gente vai apontar para aquele objeto de fato, não fazer um apontamento para outro objeto. Tá? Então clicou na seta e clica no objeto aqui, pronto, aí a seta vai de fato apontar para ele e aí tá ok. Porque os objetos aqui são associados, os objetos de marcação, essas marcações são associadas a um objeto, então ela busca um ponto no modelo para utilizar. Bom, então seguindo aqui a gente tem também a marcação de desenho, e aí já é uma ferramenta que é mais livre, tá? Eu posso desenhar aqui da forma que eu quiser, só que também não fica tão... ela não fica associada ao modelo, ela vai correr aqui, né, livre, e aí, deixa eu apagar as marcações aqui, consigo dar uma voltada aqui, não, eu consigo clicar e apagar, só um instantinho, a ESC, fez um desenho errado, a ESC, clica, então a partir do momento que a gente inicia um clique aqui, ele vai criar, parei agora, ele vai criar um objeto único, tá? Então clica nele e deleta. Bom, no meu ponto de vista, a melhor forma é criar uma nuvem associada ao ponto e colocar uma marcação de texto. Para mim tá ok, tá? Bom, com isso aqui a gente consegue criar uma tarefa a partir disso aqui, mas eu poderia ir um pouco além. Digamos que eu queira mostrar um corte disso aqui, tá? Um exemplo bem até um pouco estranho, mas para esse caso, né? Mas a gente tem outros exemplos que poderia utilizar essa ferramenta. Estou aproveitando para mostrar as funcionalidades num único exemplo, tá? É para agilizar aqui esse processo. Então, eu poderia clicar nessa ferramenta de corte, eu escolho o plano de corte que eu quero, tá? E aí eu tenho essa tesoura que eu posso clicar nela e trazer para aquele ponto que eu quero demonstrar, e aí mostrar ele num corte, tá? Então aqui seria isso, tá? Posso ajustar de novo a minha visualização aqui. Lembrando que esse meu corrimão está na verdade mais para cá um pouquinho, vou trazer.
Agora sim. Então aqui, ó. Então eu tenho aqui a demonstração do corrimão, tá? Posso colocar um pouco de lado aqui. E aí, agora eu estou preparado aí para criar minha vista, para criar minha tarefa, tá? Estou com minha vista ok. Tudo que a gente fizer aqui nessa vista, né, de modificação, ela não vai modificar automaticamente para ninguém, não vai modificar, a não ser que a gente crie, atualize a visualização 3D e aí compartilhe essa nova visualização com todo mundo, enfim, não é a ideia, tá? A ideia é vocês terem essa ferramenta para criar uma visualização para análise, uma visualização própria de vocês, sem atualizar as visualizações padrão que a gente vai entregar, tá? E repassem tarefas, né? Interajam com as tarefas que estão sendo colocadas aí, que vão ser colocadas ao longo do tempo aí para todo mundo, tá? Então vamos agora criar a tarefa. Então, digamos que eu queira utilizar esta vista aqui, e aí eu vou clicar bem aqui em adicionar tarefa. Ele abre um menuzinho, uma aba aqui do lado, né? Vou colocar aqui corrigir corrimão, tá? Vou fazer uma descrição aqui, vou colocar só uma ilusão aqui mesmo, tá? Um exemplo bem só para demonstrar. E aí pode colocar uma data limite para que haja uma resposta em relação a essa questão, né? A questão que está sendo apontada aí. Vou colocar aqui para sexta-feira agora. E aí eu posso colocar uma prioridade, tem baixa, normal, alta e crítica. Percentual de conclusão também pode ser alimentado aqui. Titulares. Os titulares são as pessoas que devem responder a esse problema. Tá? Então, de uma forma geral, nossos clientes, de forma geral, devem sempre mencionar a equipe de gerenciamento e coordenação para ela fazer os apontamentos para as equipes de projeto. Tá? Então, quem quiser interagir aí, a gente recomenda que seja feito dessa forma. Tá? Internamente, a gente vai mencionando aqui, a equipe de gerenciamento e coordenação vai mencionar as equipes de arquitetura, de estrutura, quem tiver envolvido para resolver o problema. Tá? Então a gente tem as equipes aqui, ó, estrutura. Então tem várias opções aí, e também pode mencionar as pessoas. Tá? Então eu posso colocar diretamente o meu nome aqui, tá? Gustavo Freire, e aí menciona a pessoa. Não é uma prática muito comum, tá? Mencionar diretamente a pessoa, mas sim grupos, né? Equipes. Tipo, digamos que isso aqui seja uma solicitação, né? Eu estou pedindo para corrigir corrimão, então é uma solicitação. Tá? Então eu poderia colocar falha, dependendo do caso, né? Aqui não está tão específico, mas digamos que seja uma solicitação. E aí eu vou colocar, a etiqueta a gente não vai utilizar nesse momento, tá? A gente ainda vai determinar essa questão de etiqueta, ela pode ser determinada, definido um uso para ela por projeto, para cada projeto pode ter um uso diferente, mas nesse momento a gente não está utilizando, tá? Eu não vou criar essa tarefa aqui, estou dando só um exemplo, mas a partir do momento que a gente cria essa tarefa, a tarefa, ela vai, vou cancelar aqui, mas poderia dar OK lá, ela vai aparecer aqui nesse menu da esquerda, tá? Esse menu aqui da esquerda não é um menu de criação, mas sim um menu de visualização, tá? Então, tudo que tiver aqui eu vou visualizar, vou buscar elementos. Aqui em cima não, eu tenho ferramentas de edição, né? De marcação, que seria uma edição, né? E tem aqui de criação de vista, então eu posso criar uma vista 3D a partir disso aqui. Então eu vou fazer esse exemplo agora, tá? Então, digamos que eu queira criar uma vista. Essa minha vista 3D ela vai mostrar somente o que está nesse lado, né, do corte, nesse lado que está visível. O que está para cá, ele vai salvar essa vista dessa forma, tá? Inclusive com a anotação aqui. Então eu vou criar ela aqui. Tá? Então clica bem aqui, adicionar vista, ele vai entender que já é uma vista 3D, não tem como ser 2D, né? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Essa vista ela vai ser, tá aqui. Eu posso compartilhar com alguém, eu posso criar só para mim, tá? Então, e aqui o grupo de visualização pode também enquadrar em algum grupo. Se for só para você, não vai aparecer para ninguém mais, e essa questão de grupo também não vai influenciar nada, porque de uma forma geral, para todos não vai aparecer, tá? Vai ser só para a pessoa que está criando. Eu não vou criar também aqui, porque eu não quero bagunçar esse projeto, mas é assim que funciona, tá? Criou a vista e vai aparecer. Onde é que eu acesso as vistas? Pode ser nessa plataforma, nesse menu bem aqui da frente, ou aqui internamente no visualizador 3D, eu consigo ver todas as visualizações criadas. Então eu tenho aqui, basicamente tem duas visualizações padrão aqui, que eu compartilhei com toda a equipe, todas as equipes de projeto, que aí eu tenho
Vou agora voltar para a visualização padrão. Então, vou clicar nela aqui. E aí eu estou mostrando agora a arquitetura com transparência, né, e a estrutura toda em verde, que é uma visualização que eu tinha criado já anteriormente. Coloquei a arquitetura toda em cinza também. Inclusive o terreno que estava verde, coloquei em cinza. Então, a gente tem essa liberdade de criar esses filtros aí, como eu mostrei ainda agora. Tá? E aqui a gente tem uma outra visualização que seria geral, sem nenhum tipo de filtro. Bom, futuramente eu vou criar outras visualizações também, dando ênfase para cada disciplina de projeto, então até para que os projetistas possam visualizar por aqui, né? Então, e ver com mais ênfase a sua própria disciplina de projeto, enfim. Aqui do lado, então, a gente tem também as tarefas, tá? Como eu não criei ainda agora aqui a tarefa, ela não aparece bem aqui, mas aqui a gente tem já algumas que foram criadas. Eu vou clicar numa delas. Tá? Aparece aqui do lado aquele print que eu bati, né? Ele vai me levar para aquela visualização. Então, ele modificou totalmente a visualização anterior. E eu estou vendo agora, apesar de ainda estar vendo o modelo, né? Eu estou com alguns filtros que foram salvos. Então, eu estou numa visualização 3D que tem aqui mencionado a arquitetura para resolver e apagar os elementos estruturais que estão modelados na arquitetura. Tá? Então já tem esses elementos na estrutura, então para evitar duplicidade foi criado isso aí. Tá bom? É assim que funciona, tá bom? Então aí, como eu mencionei a arquitetura, depois a equipe de arquitetura vai lá e vai responder isso aí. Então cai no e-mail da equipe e todo mundo está integrado aí nesse processo. Bom, então seguindo aqui, a gente tem a questão dos anexos. Tá? A gente pode adicionar anexos aos objetos 3D. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou sair aqui, vou voltar para a visualização padrão. Bom, esses anexos aqui, a gente, quando cria visualizações, a gente pode estar anexando na visualização alguma coisa, ou a gente pode também anexar a objetos. Deixa eu ver se consigo dar um exemplo aqui. Vamos lá, pegar esse objeto bem aqui. Eu tenho aqui, ó, adicionar anexo. Então eu posso adicionar uma tarefa para esse objeto, tá? Ou eu posso adicionar outro tipo de anexo. E aí ele me dá a opção de pegar algum arquivo aqui dentro. Então eu poderia pegar, por exemplo, um detalhe da estrutura dessa viga e aí colocar aqui. E aí depois usar esse anexo de outra forma para poder apontar apontar isso numa tarefa, por exemplo. Entendeu? Então eu consigo fazer diversas aplicações dessa funcionalidade que é bem interessante aí também. Eu vou pegar aqui, vamos dar um exemplo aqui. Recursos, recebidos, vou pegar um CAD, tá? Arquitetura, pegar aqui da estrutura, vou pegar um CAD qualquer, vou voltar aqui. Isso aqui é a cantina. Vou pegar um PDF, na verdade, tá? Vou colocar aqui o PDF. Adicionar anexo. Agora ele está mostrando aqui que esse anexo está relacionado a um objeto. E agora a gente também vê no próprio objeto um ícone aqui de anexo, né? Quando eu clico nesse objeto, eu já vejo aqui em cima, eu vejo a propriedade dele, uma viga de concreto, 19 por 110, e aqui o anexo. Quando eu clico no anexo, já vai abrir em outra aba aí e vai me dar a opção de baixar esse anexo, tá? Deixa eu ver se consigo só visualizar o anexo aqui, ó. Visualizar no Connect. Ou, vamos ver aqui. Aí repare que ele tem uma outra interface de visualização 2D. Tá? Então a gente está vendo aqui um PDF, que é um arquivo 2D, uma outra interface, totalmente diferente. Mas também ainda tem marcações e a gente também pode criar tarefas a partir do 2D. Então é muito versátil a plataforma, é muito completa também. Né? E a gente tem toda essa integração aqui entre documento, objeto 3D, enfim. Então é realmente bem legal. Tá? A gente consegue, por exemplo, a gente consegue ver o objeto que está associado aos anexos aqui, tá? Eu consigo, a partir disso aqui, deixa eu ver aqui, vou criar uma tarefa, vou clicar aqui, adicionar tarefa. Não, essa questão de anexo, ela vai aparecer quando a gente criar a tarefa. Vou pegar um exemplo aqui, pagar elementos estruturais. Ó.
aqui eu tenho a opção de colocar um anexo. Agora ele vai de novo buscar a visualização que eu estava indo agora e eu tenho aqui a opção de adicionar anexos. Então eu posso pegar de uma visualização, anexar uma visualização 3D ou 2D, tá, a uma determinada tarefa. Então eu poderia pegar um arquivo também, como eu acabei de fazer ainda agora, só que eu associei aquele arquivo àquele objeto especificamente. Tá? Eu estou falando agora de adicionar anexos a uma tarefa. Então eu posso, depois que a tarefa está pronta, eu posso buscar aqui qualquer arquivo e colocar lá como anexo. Ou pegar no meu computador também. Tá? Então eu posso arrastar o computador para cá e colocar o arquivo lá diretamente. Não vou fazer isso agora, tá? Eu vou também voltar e tirar esse anexo daqui. Remover o anexo, tá? Para não interferir aqui no projeto. Pronto, voltamos aí para o ponto que a gente estava indo agora. Vou voltar para aquela visualização. Beleza. Tá, então a gente chegou já aqui a esse ponto da criação de tarefa e criação de visualização, né, de vista. Aqui no final a gente tem opções de visualização, né, de ângulos de visualização, então vista traseira, visualização axon, enfim, tem várias opções aqui, tá? E aqui do lado a gente tem perspectiva ortogonal, então a gente pode trocar, se quiser ver ortogonal. Agora a gente está vendo ortogonal aqui, tá? Eu vou voltar a perspectiva. Então, voltando aqui, perspectiva. Bom, o padrão é esse aí, perspectiva, né? Vamos seguir aqui para o modo exibir todos os objetos. Então, se tiver alguma coisa oculta, ele vai exibir tudo aqui. A gente tem também aqui alternar modo fantasma. Tá? Eu confesso que eu não sei muito bem o que seria esse modo fantasma, tá? Tem um tratamento que a Trimble faz para ocultar alguns elementos que ela já sabe que deve ocultar. Aí esse fantasma vai e revela esses elementos. Eu não tenho muita certeza, tá? Isso aqui vai passar ainda batido. Mas eu vou procurar informações sobre isso aqui. Aqui, controle de visibilidade, né? Eu posso ver os planos de corte, grades, enfim. Então a gente pode controlar algumas questões aqui de visibilidade. E por último, aqui a gente tem a transparência do modelo. Então aqui eu mexer em todos de uma vez só. Tá? E aí, se eu quiser selecionar só uma parte, eu volto para cá para esse menu de modelos. E aí eu clico em um determinado modelo e aí venho aqui embaixo e faço o controle da transparência só daquele modelo ali. Tá? Bom, pessoal, essa parte aqui de organizador, ela é uma função do Trimble Business. A gente não está utilizando ainda. A gente tem aqui embaixo essa outra opção aqui que não é tão simples de explorar, que é a questão de tabela de dados. Tá? Então, nessa plataforma aqui a gente consegue escolher alguns parâmetros até para quantificar materiais, quantificar objetos, mas os parâmetros não são tão amigáveis por conta do formato IFC. Tá? Então, a nomenclatura dos parâmetros não é tão amigável. Talvez não seja tão fácil utilizar para quem não está trabalhando, não trabalha diretamente com isso. Talvez não seja tão fácil de utilizar e demora um pouco. Então a Trimble ainda está melhorando essa funcionalidade. Acredito que daqui a um tempinho já vai estar bem melhor, mas por enquanto não é uma interface tão amigável, tá? É bem específica. E a questão de interferências aqui também ainda não tem muita possibilidade. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Tá? Só a título de curiosidade. Deixa eu fechar essa outra que ficou aberta aqui. Pronto. Ele vai mostrar que eu fiz um teste só de arquitetura e estrutura do ginásio. Tá? E não me dá a opção de filtros. Eu quero verificar as colisões somente de viga com forro, por exemplo. Não tem essa opção. Tá? Então, é bem complicado aqui por essa questão. Ele mostra aqui a quantidade de clashes. Né? Então, claro que vai dar clash, porque estrutura e arquitetura tem muita colisão. E é natural que ocorra esse tipo de colisão. Mas a gente ainda tem essa ferramenta ainda muito precária, tá? Muito básica. E aí não substitui nem de perto o que o Navisworks, por exemplo, pode fazer. Tá? Eu posso dar um exemplo, mostrar aqui rapidinho. Então, o Navisworks ele tem muito mais funcionalidade. Né? A gente consegue filtrar aqui. Eu quero mostrar só colisão de esquadria, elementos vazados. Então, tem uma série de filtros que a gente consegue tratar aqui. É uma ferramenta muito mais completa do que essa funcionalidade aqui, mas claro que é uma coisa, um adicional, um bônus aí, que é bem legal para ter uma noção geral dos clashes, tá bom?
Bom, eu acho que seria isso, basicamente. Esse tutorial encerra por aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida a mais, basta falar com a gente aí, tá? Que a gente vai tentar esclarecer direitinho. Só para concluir aqui, voltar para cá rapidinho, então, tinha esquecido desse detalhe, tá? Eu tava falando, eu me prendi na visualização e aí acabei me aprofundando lá. Mas aqui a gente tem ainda versões, tá? Todos os pacotes de entrega que a gente faz, todas as emissões que a gente faz, a gente vai criar uma versão, ele chama de versão, seria um release, né? Uma emissão, né? Então o pacote de entrega ele vai ficar aqui, listado, então uma questão de documentação. A gente tem todas as atividades aqui, do que está sendo movimentado de arquivo e tudo mais, tá? Então a gente tem aqui toda a movimentação. Isso também dá um controle de gestão de arquivos bem legal. Os arquivos aqui, vou exemplificar. Vou voltar aqui no visualizador. Se eu clicar, por exemplo, no ginásio, aqui, e vier bem aqui do lado, eu tenho como ver, vou colocar ver detalhes aqui, eu tenho como clicar e ver uma versão anterior. Então ele guarda as versões do ginásio. Vou colocar a primeira versão aqui da arquitetura, por exemplo. Então olha aqui, ó, tá bem precário. Então ele vai guardando as versões, isso também dá para a gente um recurso. Olha, ele tá me avisando aqui que tem versão mais recente. Estou usando uma versão antiga. Vou clicar na mais recente aqui, ok. Vai voltar para mais recente. Tá? Então dá recurso para a gente poder conseguir resgatar, já crio um backup, e resgatar status, né? Ou estado de modelos do projeto de forma geral, em determinados pontos temporais aí do nosso processo. Então é bem legal também por essa questão. Então, atividade, tarefa, tudo que a gente criar lá de tarefa vai estar listado aqui. Tá? Então, aquelas tarefas que a gente estava vendo lá, a gente também pode ver por aqui. Quando eu clicar numa tarefa, ele vai me mostrar essa tarefa aqui do lado. E aí, se eu clicar aqui nessa captura, né, eu vou direto cair no modelo. Eu vou clicar agora aqui. Ele vai abrir de novo o visualizador, né? E aí eu vou ver de novo aquela visualização que foi criada ali na tarefa. Tá? Bom, tópicos do BCF a gente não está utilizando agora, mas também pode ser utilizado, que é uma questão que é muito parecida com uma tarefa. Tá? O BCF tem uma estrutura diferente, né? Assim, estrutura das classes de definições do BCF, que são muito compatíveis com o IFC, é um formato mais aberto também de colaboração. Mas a tarefa ela é bem mais completa por ser uma função nativa. Então a Trimble implementou todas as funcionalidades além do BCF para essa função aqui, essa ferramenta de tarefa, que é bem legal. Equipes, eu consigo ver todo mundo que está no projeto e eu consigo ver as equipes aqui do lado. Tá? Então também consigo ter esse acesso. Por último, aqui algumas configurações, que normalmente quem vai fazer esse tipo de configuração é a equipe de gerenciamento e coordenação, né? E o BIM Manager. Tá bom, pessoal? É isso. Valeu!